celebrai com júbilo ao Senhor. Ele é o Rei de toda a terra. Não há outro como o nosso Deus. Ele é poderoso na terra. Celebrai com júbilo ao Senhor. Ele é o Rei de toda a terra. Não há outro como o nosso Deus. Ele é o poderoso na terra. Ele é forte, poderoso. Não há outro como Ele. Deus de guerra, Deus de fogo. Não há outro como Ele. Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jireh, Jeová Nissi. Shalom, Rafa, Jireh, Jeová Nissi. Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jeová Jireh, Jeová Nissi. Shalom, Rafa, Jireh, Jeová Nissi. E celebrai com júbilo ao Senhor. Ele é o Rei de toda a terra. Não há outro como o nosso Deus. Ele é o poderoso na terra. E celebrai com júbilo ao Senhor. Ele é o Rei de toda a terra. Não há outro como o nosso Deus. Ele é o poderoso na terra. Ele é forte, poderoso. Não há outro como Ele. Deus de guerra, Deus de fogo. Não há outro como Ele. Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jireh, Jeová Nissi. Shalom, Rafa, Jireh, Jeová Nissi. Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jeová Jireh, Jeová Nissi. Shalom, Rafa, Jireh, Jeová Nissi. E aí, pessoal, tudo bem? Pois é, estamos aqui com mais uma série de mensagens e essa série de mensagens está muito legal. Ela fala sobre uma coisa muito especial, que é a oração, né? Oração é quando a gente fala com Deus. E sabe o que é mais legal? A gente tem certeza que Ele está nos ouvindo. E de alguma forma, Ele fala com a gente também. Além de fazer várias coisas por causa das nossas orações. Então, acho que você já se lembra, mas não custa nada eu falar. A primeira oração que a gente viu foi a oração de adoração. Aquela oração que a gente fala para Deus, como Ele é, como a gente se alegra com Ele, as coisas que Ele faz, né? A gente fala com Ele e a gente viu Paulo e Silas, né, que estavam na prisão e adoravam a Deus, inclusive cantando hinos. Depois a gente viu a oração de intercessão, que é quando a gente pede pela vida de alguém. E a gente viu a oração nada mais nada menos de Jesus, orando e pedindo pelos seus discípulos e por nós, que também somos seus seguidores. E agora, hoje nós vamos ver a oração de clamor. O texto que nós vamos usar está aqui, ó, na Bíblia. Fica no livro de Êxodo, que fica no Velho Testamento, é o segundo livro. E eu queria destacar para vocês assim, vocês podem ler depois em casa o capítulo 2 e o capítulo 3. Mas eu vou destacar alguns versículos e lembrar um pouquinho o que estava acontecendo. Então, o povo de Deus, o povo de Israel, ele estava morando no Egito. E, em determinado momento, o Egito fez o povo de Israel escravos. Eles estavam trabalhando como escravos, sofrendo muito. Nasceu um menino chamado Moisés. Nessa época, os meninos estavam sendo procurados, né, e até mortos. E aí Moisés nasceu, mas foi criado no palácio, porque ele foi colocado numa cestinha. Você deve conhecer essa história. Então, Moisés ele foi criado como um príncipe, mas depois teve que se esconder, porque ele estava defendendo o povo de Israel. E aí, a gente vai aprender oração de clamor. E a gente vai entender que o clamor é quando a gente está passando assim por um momento difícil, sabe? Eu sei que você conhece momentos difíceis, talvez você já tenha vivido alguns. E esse é o momento que a gente tem que recorrer a Deus. Então, nesses capítulos 2 e 3, eu vou ler agora só alguns versículos para a gente saber o que estava acontecendo. Então tá aqui, ó. No capítulo 2, versículo 24, diz assim, ó, Deus ouviu os gemidos deles e lembrou da aliança que havia feito com Abraão,
com Isaac e com Jacó. Deus viu a escravidão dos israelitas e ficou preocupado com eles. Olha só, gente, olha como é que fala. Deus ouviu os gemidos. Isso é exatamente o clamor. O povo estava sofrendo, o povo estava sendo escravizado e esse povo olhou para Deus, pensou em Deus e fez um clamor, pedindo ajuda de Deus. E mostra que Deus ouviu. E Deus agora estava planejando uma forma de tirar aquele povo, libertar aquele povo do Egito. E quem Deus ia usar? Você sabe a história, Moisés. Então lá no capítulo 3, Deus já está conversando com Moisés. E quando ele está falando com Moisés, ele fala para Moisés que Moisés vai ser um libertador. Olha só, o versículo 9 e o versículo 10. De fato, é Deus que está falando. Tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Olha só o que Deus está falando. E agora ele diz assim, agora venha e eu enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Sabe, uma das coisas que a gente aprende com esse texto é que Deus, primeiro, Ele nos ouve. Depois, Ele se preocupa com o que a gente está vivendo. E Deus atende. Você vê aqui que Deus ouviu a oração do povo de Israel. E aí Deus, para atender essa oração, Ele viu o que eles estavam vivendo, Ele foi falar com Moisés, uma pessoa que Deus já estava preparando para ser o libertador de Israel. Então, se você vive alguma coisa, algum problema, às vezes pode ser alguma coisa com os seus amigos, que você não está bem, pode ser uma questão de saúde dentro da sua casa, alguma coisa que está fazendo você se sentir mal, você sofrer, você às vezes achar que está sendo rejeitado por alguém. Eu quero te dizer que Deus se importa muito com você. Deus se importa tanto com todos nós que Ele se fez homem, como Jesus. Ele veio ao mundo, Ele viveu aqui e Ele perdoou os nossos pecados. Ele venceu a morte como? Ele foi na cruz, se entregou em nosso lugar, mas Ele ressuscitou para perdoar os pecados, que é tudo que a gente faz, que a gente pensa, a gente vê, a gente planeja, que não agrada a Deus. Deus, Ele deu a vida dele, olha como Ele se importa por nós. Mas sabe o que Deus está ensinando também aqui nesse texto? É que Ele quer ouvir o nosso clamor, Ele quer conversar com a gente. E como a gente clama a Deus? Através da oração. Então, se você estiver vivendo alguma coisa que está te preocupando, que está te deixando ansioso, que está te fazendo sofrer, acredite que Deus vai ouvir a sua oração. Mas você precisa falar com Ele. O povo de Israel pediu, Deus viu, Deus já estava preparando uma resposta, mas o povo de Israel clamou. Né? Tem um outro texto da Bíblia que diz assim, ó, clame a mim, peça a mim. Então o que Deus está falando? É para você falar com Ele. E quando você fala com Ele, Ele vai te atender. Eu tenho certeza que Ele vai te atender mais do que você pensa do que Ele pode fazer. E quando a gente fizer essa oração de clamor, a gente faz o nome desse Jesus, que é aquele que nos salvou. E se você ainda não conhece a Jesus, eu queria que você, nesse momento agora, entregue sua vida para Ele. Diga para Jesus, Jesus, eu entendi a sua obra. Eu entendi que você veio para me salvar, me libertar do pecado. E agora eu quero sempre orar no seu nome. E quando eu estiver passando um problema, ou a minha família estiver passando um problema, como foi ali o povo de Israel, nós vamos clamar. E a gente tem certeza que o Senhor vai responder a gente. A gente tem certeza que o Senhor vai ouvir. Porque nós temos certeza que o Senhor se importa com a gente, Deus. Muito obrigado. Nós temos certeza que o Senhor vai cuidar de nós. Então, meu amigo, se você está passando por qualquer problema, clame, fale com Ele. E não pense que Deus não está ligando para você. Deus está olhando, Deus sabe o que você está passando. E Ele vai te ouvir, e Ele vai te atender, em nome de Jesus.
porque Deus é poderoso. O mesmo Deus que atendeu a Israel, que colocou ali Moisés e que depois ele libertou esse povo foi para o deserto e foi para a terra prometida. É esse Deus que ouve o seu clamor, não importa o seu tamanho, não importa o quão importante você acha que você é ou não é, porque para Deus você é muito importante e Ele ouve o seu clamor. Um beijo, é muito bom estar com vocês. Criançada, falar com Deus é muito bom. Muito bom. A gente fala com Ele através da oração. E às vezes essas histórias que a gente vive, que a gente escuta da Bíblia, parece até história de dormir, lenda, né? Mas elas não são, não. Elas são histórias que instruem a nossa vida. Quer ver? Escuta essa música aí. Parece lenda, mas não é. Conto de fadas, mas não é. Essa é a nossa história, é o que a Bíblia fala. Parece lenda, mas não é. Conto de fadas, mas não é. Essa é a nossa história, é o que a Bíblia fala. Jesus ressuscitou e o maná caiu do céu. Daniel na cova dos leões. Tem carruagem de fogo, o mar vermelho se abriu. Tem muito bicho na arca de Noé. Parece lenda, mas não é. Conto de fadas, mas não é. Essa é a nossa história, o que a Bíblia fala. Lenda, mas não é. Conto de fadas, mas não é. Essa é a nossa história, o que a Bíblia fala. Naamã foi curado e o cego também. A jumenta falou com Balaão. Tem 4 homens na fornalha, mas só entraram 3. Tem muito bicho na arca de Noé. Parece lenda, mas não é. Conto de fadas, mas não é. Essa é a nossa história, é o que a Bíblia fala. Lenda, mas não é. Conto de fadas, mas não é. Essa é a nossa história, é o que a Bíblia fala. Eu creio em tudo que a Bíblia diz, em cada milagre que Deus fez por mim. Com todo o corpo eu vou louvar assim, do dedão do pé à ponta do nariz. Parece lenda, mas não é. Conto de fadas, mas não é. Essa é a nossa história, o que a Bíblia fala. Lenda, mas não é. Conto de fadas, mas não é.